Olá, olá. Espero encontrá-los todos bem. Não sei se eu falo para você bom dia, boa tarde, boa noite. Estou gravando à tarde, né? Você pode ver que o sol está ali entrando pela minha sacada. Então, independente do horário, que Deus abençoe a sua vida e que esse breve tempo de reflexão, de estudo sobre a espiritualidade emocionalmente saudável, com base nesse livro aqui do pastor Peter Scazzero, que esse tempo seja especial, abençoador na sua vida, na sua caminhada cristã, na sua vida cristã, né? Como tem sido na minha, tem sido muito bom reler esse livro e agora reler com vocês, né? Se você perdeu alguma das reflexões dos estudos que nós fizemos já nesse livro, você pode ir no meu canal do YouTube voltar, os vídeos estão todos aí disponibilizados, né? Eu creio que tem mais de 25 aulas gravadas, essa deve ser a 28ª. Eu vou, na hora de subir para o YouTube, colocar certinho, mas são mais de 25 aulas já gravadas, não chegamos nem à metade do livro, tá? Estou olhando aqui, nem na metade. Deixa eu ver onde nós estamos. Hoje nós estamos lá na página 121 e ele é um livro longo, de 270 páginas. A gente está aqui na 121, tá? Nem metade, né? Mas tem sido um tempo especial, tem sido bênção. Eu creio que aqueles que estão aí acompanhando têm conseguido evoluir na vida cristã, na caminhada rumo a sempre engrandecer e sempre satisfazer, não é, o coração do nosso Deus, agradar o nosso Deus. Essa é a nossa meta, né? Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo, tá bom? Bom, então, espiritualidade emocionalmente saudável. Hoje eu vou falar sobre uma temática rapidinho aqui com vocês, né? Até porque vídeo muito longo ninguém merece, ninguém aguenta também. Sobre uma temática muito intrigante, que é o poder da família. O poder da família. Vale ressaltar, antes de qualquer coisa, que quando a gente olha para a Bíblia, né, para a palavra de Deus, a palavra família ela tem um significado maior do que simplesmente o núcleo primário familiar, né, o marido, esposa e filhos. O sentido de família na Bíblia tem a ver com toda a nossa família, e isso vai se estendendo a 3, 4 gerações, tá bom? Então, significa a gente pensar que, em sentido bíblico, família inclui irmãos, tios, avós, bisavós, tios, avós e etc, tá bom? E a gente vai retrocedendo aí, né, tempos e tempos para trás, gerações e gerações, tá bom? Então o sentido bíblico de família é muito mais amplo do que o núcleo primário, marido, mulher, filhos, tá bom? Tô falando do sentido bíblico, tá certo? Aí, o pastor Peter Scazzero, falando sobre essa coisa do poder da família, escreve o seguinte, eu vou ler para você. O que acontece numa geração quase sempre se repete na seguinte. As consequências de ações e decisões tomadas numa geração afetam as seguintes. Né? Por isso que é comum a gente observar alguns padrões de uma geração na geração que vem. Como, por exemplo, a prática do alcoolismo, comportamento viciante, abuso sexual, divórcio, casamentos infelizes, fuga, né, da realidade, filhos problemáticos. Então, alguns cientistas e sociólogos, diz ele aqui, têm debatido há décadas se isso é resultado da natureza, ou seja, do DNA, né, ou da educação, né, ou seja, do ambiente, tá certo? Ou ainda dos dois. A Bíblia não responde, tá certo, a essa pergunta. Ela apenas afirma que essa é uma lei misteriosa do universo de Deus. Lei misteriosa do universo de Deus, tá bom? Agora, eu vou dar alguns exemplos bíblicos aqui, ó. Eu tô puxando aqui, por exemplo, lá em Êxodo 20, se você quiser abrir aí sua Bíblia, pode pausar o vídeo, né? Êxodo 20, do 4 ao 6, temos lá que pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam, mas sou misericordioso com 1000 gerações
dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus, na entrega dos 10 mandamentos, conectou essa realidade à exata natureza de quem ele é. Não farás para ti imagem esculpida ou de escultura, tá certo? E aí Deus repetiu a mesma verdade quando Moisés pediu para ver a glória dele. Né? Então, tendo o Senhor passado diante de Moisés, diz a Bíblia, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e de fidelidade, que de maneira alguma considera inocente quem é culpado, que castiga o pecado dos pais nos filhos e dos filhos até a terceira e quarta geração, Êxodo 34, 6 e 7, tá bom? Então é aí uma repetição daquele ali de Êxodo 20, né, que nós acabamos de ler, e lá em 2 Samuel 12, 10, quando Davi assassinou Urias para se casar com Batseba, esposa dele, do Urias, Deus declarou: agora a espada jamais se afastará da tua família, porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher de Urias, o Heteu. 2 Samuel 12, 10, né? Então são tensões familiares, rivalidade entre irmãos e conflito interno que acabam marcando, né, os filhos de Davi, netos, bisnetos por gerações. Então, aqui a gente vê padrões familiares do passado, né, que são representados em nossos relacionamentos presentes, tá certo? Sem necessariamente estarmos conscientes disso. Às vezes os padrões são repetidos sem que a gente tenha consequência disso. Então, talvez você possa parecer tentar atualizar sozinho, né? Mas na realidade, tentar atuar sozinho, mas na realidade quem está atuando no sistema familiar mais amplo pode remontar, como a Bíblia diz, a 3 ou 4 gerações. Então, na verdade, é coisa que vem lá de trás. É nesse sentido, padrões familiares que nem sempre de maneira consciente a gente acaba repetindo. Aí o pastor diz assim, infelizmente não é possível apagar os efeitos negativos da nossa história, tá? Essa história de família vive dentro de nós, de todos nós, especialmente naqueles que tentam enterrá-la. O preço que pagamos por esse voo é alto. Somente a verdade nos liberta. Bom, agora aqui eu vou dar uma palavra que não é do pastor Peter Scadzero, mas é minha, né? É minha palavra sobre essa coisa do poder da família e dessa repetição de padrões que vêm de gerações anteriores e se repetem. Então, por exemplo, vamos lá, vamos ser bem prático aqui para a gente conseguir tentar, de maneira ilustrada, entender essa coisa dos padrões repetidos. Inconscientemente, a maioria das vezes, né? Então, o bisavô, o avô, o pai, todos eles foram mulherengos, por exemplo, tinham casos extraconjugais, aí o filho e o filho do filho, e assim, esse padrão vai se repetindo. Ou então problema com questão da bebida, né, o alcoolismo, que vinha lá dos avós, bisavós, pai, filho, e aí vai. E netos e assim por diante, tá bom? Então, são ciclos, ou então de violência, né? O bisavô era violento com a bisavó, o avô com a avó, o pai com a mãe, e ele com a esposa. Por exemplo, provavelmente seu filho será com a esposa dele, enfim. Padrões que vão se repetindo geração a geração. A psicologia traz uma resposta, talvez, para isso, né? Que eu, particularmente, sigo bastante essa. Antes, eu gostaria de falar daquele verso, de que Deus... Vamos lá de novo. Êxodo. Vamos lá. Só para a gente entender aqui, ó, que bonito. Êxodo 20, de 4 a 6, ó. Pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, aqueles que acreditam, por exemplo, em maldição hereditária, esse texto aqui joga fora, né, a maldição hereditária. A pessoa pega, mas ele castiga o pecado dos pais nos filhos da terceira e quarta geração, então isso é uma maldição hereditária, isso é uma bobagem, é daqueles que rejeitam a Deus, né? Agora, aqueles que o amam e guardam seus mandamentos têm esse ciclo hereditário, né, quebrado. Está claro no texto. Ele abençoa 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Agora, a gente só fica no... eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso é maldição hereditária. Maldição hereditária é para quem não serve a Deus, né? Observe o texto. Diz que é para aqueles que o rejeitam. Tá certo? Agora, eu e você que servimos a Deus, entregamos a vida para o senhorio de Cristo, tivemos essa hereditariedade, vamos dizer,
de maldição, de pecado, quebrado, né? Porque aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, esses eu abençoo até 1000 gerações, né? Então, esse negócio de maldição hereditária, esse próprio texto já rechaça, ok? Refuta totalmente. E aí vem a psicologia, como eu estava dizendo, e traz uma teoria muito interessante, que vem de encontro a essa repetição de padrões das gerações anteriores, né? Então vamos lá. A psicologia chama, quando repete o padrão, o bisavô tinha problema com álcool, o avô, o pai, eu tenho, por exemplo. O bisavô tinha problema de ser violento com a bisavó, o avô com a avó, o pai com a mãe, eu vou ter com a esposa, meu filho com a esposa dele, assim vai. A psicologia traz a ideia do ciclo transgeracional. O que seria esse ciclo transgeracional? Seria essa repetição de geração em geração. Um ciclo que encerra, por exemplo, com a morte do bisavô e reinicia com o avô e depois com o pai e comigo. Então, é um ciclo transgeracional que precisa ser rompido e só pode ser quebrado pelo poder de Deus. Por isso que a maldição, né, o castigo do pecado dos pais nos filhos é até a terceira e quarta geração dos que rejeitam a Deus. Agora, aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos têm esse ciclo rompido. Tem essa hereditariedade maldita rompida. Deixa eu encostar aqui, porque melhorou um pouquinho, né? Mas enfim. Tem essa hereditariedade maldita rompida. E também, na ideia da psicologia do ciclo transgeracional, a gente vai romper isso. E é por isso que a gente precisa conhecer a nossa família, nesse sentido bíblico, das gerações anteriores. Porque aí a gente vai conseguir ir direto ao problema e romper com esse ciclo para que ele não se repita nas nossas vidas. Agora, negar a existência disso talvez seja o maior perigo. Nós precisamos entender que isso existe e por isso a gente vai conseguir tratar isso, né? Porque se a gente ficar com negacionismo, dizendo, não, isso é bobagem, a gente vai acabar repetindo o padrão. Por mais que sejamos servos e servas de Deus, a gente vai repetir o padrão, porque não tratamos desse pecado que vem de geração em geração. Então, encerrando a reflexão de hoje, o poder da família. O poder da família só acontece à medida que eu não trato dele. Aliás, pecado é assim, se a gente não trata e não rompe na fonte, ele vai ser problema a vida inteira, tá certo? Então, o ciclo transgeracional está aí, as gerações anteriores vão passando, geração a geração, padrões que se repetem, a gente chama muitas vezes de pecados que são praticados geração a geração, precisam ser rompidos. Aqueles que rejeitam a Deus não tem jeito, vão seguir com essa maldição geração a geração. Agora, aqueles que amam a Deus e guardam seus mandamentos, rompem isso pelo poder de Deus e entendendo e conhecendo gerações anteriores, nós então poderemos ir direto na raiz do problema e romper com esse ciclo se repetindo de geração a geração que se rompe em nós, tá bom? Que seja interrompido em mim, que seja interrompido em você. Ok? Espero que tenha sido pelo menos desafiador, que tenha incomodado aí a sua vida e como incomoda a minha, para a gente refletir, crescer e melhorar na caminhada aí da nossa vida cristã, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, essa quinta-feira, essa semana. A gente voltou agora, voltei das férias, tive 2 semanas aí de recesso e agora voltamos todo vapor com os nossos estudos, devocionais, estudos, tudo como vinha antes, tá bom? Deus abençoe, uma ótima quinta, um ótimo fim de semana que começa a partir de amanhã e que você e eu possamos encontrar a raiz do problema e para a gente não repetir ciclos de geração em geração e que a gente consiga assim agradar o coração de Deus. Deus te abençoe. Ótima quinta, até semana que vem a gente dá sequência no estudo.